bem fundo, para que a gente possa vir para o momento do aqui e agora. As mulheres vão entrando. Senhor, Paizinho, que a gente possa te sentir nesse momento de forma palpável. Que tudo que a gente precisa receber, tudo que a gente precisa de porção para esse dia, seja vindo do céu de uma forma surpreendente. Pai, tu conhece os nossos corações, tu conhece as nossas necessidades, tu conhece os nossos sonhos, Pai, mais do que nós mesmos, Senhor. Então, que nós possamos, Jesus, nesse momento, fazer a nossa parte, que é estarmos aqui e agora, para que a gente possa se conectar em espírito, umas com as outras, mas principalmente, papai, contigo. Porque não é eu que falo, Senhor, é tu que fala através de mim. Porque nada, Pai, nada valeria se fossem as minhas palavras. Tudo que eu tenho para falar, Senhor, não é nada perto do que tu fala através da minha vida, através da vida das minhas irmãs. Jesus, que eu seja um vaso vazio para receber de ti e poder transbordar na vida das minhas irmãs também, Pai. Que as minhas irmãs agora, papai, elas sejam também vasos vazios. Que elas possam receber de forma grandiosa o que cada uma precisa aqui. Senhor, agora nós declaramos, Pai, que a Ti nós rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, Jesus. Nós te agradecemos por podermos estar na Tua presença, por nos conectarmos contigo através dessa internet, Pai. Por conhecermos tantas mulheres abençoadas e lindas que o Senhor nos apresenta, Jesus. Obrigada, Pai, pelas Tuas amigas, Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo que Tu nos permite viver juntas. Que nós tenhamos, Senhor, cada vez mais maturidade em Ti, Pai, para entender que as Tuas coisas, Pai, espirituais são levadas a sério, para nós entendermos a maturidade que a gente precisa ter para esse tempo, Pai. Senhor, nos traz discernimento, Jesus, para que mais do que palavras a gente compreenda em espírito o que o Senhor tem de direção para nós para esse tempo, Pai. Não são tempos que nós podemos entrar sem nada. Não são tempos que nós podemos ir de mãos vazias. Os tempos que vêm, eles são tempos que nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de espada, nós precisamos de coraça, nós precisamos principalmente de ousadia e coragem. E tudo isso Tu já nos capacitou, tudo isso Tu já nos deu, Senhor. Então, alimenta a nossa alma, Pai, de forma que a gente transborde tudo que Tu já nos deu, que a gente possa acessar em Ti, Jesus, em espírito, tudo que o Senhor já colocou em nós. Que cada dia mais a gente se sinta e se perceba e se posicione como Tuas filhas, Pai. Para que a gente faça o que precisa ser feito nesse tempo, Senhor. Nós te agradecemos, te damos graça, Pai, e te louvamos, Pai, porque Tu é grande, Tu é maravilhoso, Tu é bondoso, misericordioso, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, mulheres, para quem entrou agora. Vamos lá, então. Nós estamos em 1 Coríntios 14. Nós vamos ler a partir do 18, tá? Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quando ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Dentro do que eu li, eu vou trazer para vocês o que o Espírito Santo tem revelado nessa passagem. E eu estou aprendendo junto com vocês a esmiuçar, né? A sair do racional da mente, do como a gente estuda algo para ir para realmente a revelação.
E dentro do que eu acredito hoje, da maior transformação, é a gente ter a sabedoria de usar as palavras. A gente compreender o momento certo de falar, o momento certo de calar. Quais as palavras que são necessárias. Como o Paulo trouxe aqui para nós de forma muito clara, né? Todavia, a igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Por muito tempo, eu acreditava que o falar em línguas ele era como se fosse um nível superior que o crente subia, né? E Paulo nos traz, sim, que é muito importante, como a gente viu no capítulo anterior, não, nos versículos anteriores, para que a gente possa ter uma conexão em espírito com o Pai, mas que nada vai superar o poder da gente ter o dom da palavra ao trazer para os nossos irmãos de forma clara, de forma compreensível. Hoje eu compreendo que Jesus está nos trazendo de forma muito clara o quanto que a igreja precisa voltar para o natural, voltar para o simples, para o básico que funciona, que é nós falarmos e trazermos o amor dele. As teorias, as complexidades, as formas de PNL, de tudo que nós aprendemos nessa vida e que a gente sabe que existem lugares que utilizam. E amém, né? Mas Jesus tem pedido para que a gente alcance as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que não conhecem ainda ele. Então, quando ele traz aqui para a gente, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O que é com respeito ao mal, sejam crianças, né? Criança não tem medo. Ela pode dizer que vai acontecer algo ruim, mas ela ainda não conhece aquele algo ruim. Então ela não teme, ela avança, ela age, ela vai. Que nós possamos hoje, em frente ao Evangelho, a gente ser como crianças. Que nós sabemos que existem desafios, mas que a gente não vai temer, porque a gente sabe que Jesus está conosco nesse propósito. E quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Como a gente vai ser adulto no modo de pensar? É realmente trazer para o prático, é trazer para o que Deus quer que nós façamos e não a nossa vontade, o nosso racional, o que a gente deseja fazer. Porque se a gente for pelo que a gente deseja fazer, muitas vezes a gente vai ter medo. As palavras que Jesus vai trazer à minha boca, muitas vezes eu vou querer trancar para que elas não saiam, porque não faz sentido para minha mente. Então, que a gente possa buscar nesse tempo realmente ser as 5 palavras compreensíveis, não as 10.000 palavras em uma língua que as pessoas não compreendem. Então, quando a gente fala em crentez, quantas pessoas a gente vai alcançar? Quando a gente fala em humanês, quantas pessoas a gente vai alcançar? Então, que a gente seja só humano quando a gente trocar outra vida de outra pessoa. Que a gente possa se despir de tudo que a gente aprendeu para que a gente possa ser ensinado, para que realmente Jesus guie as nossas palavras quando Ele quiser usar a nossa boca, para que realmente Ele diga, Pai, vai, fala, pode falar, não tô aqui trancando mais nada, usa a minha boca da forma como tu quer, deseja realmente. Então, o mais desafiador para a gente é romper essa camada de como eu fazia para como Deus quer que a gente faça daqui para frente. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Antes, né, existia uma forma só de fazer o evangelho, que era através dos judeus, né? E era a forma como eles conheciam isso. Então, lá atrás, Jesus já começou a usar povos improváveis. Povos diferentes para que pudessem levar a palavra de forma diferente. Paulo, ele era um homem capacitado, um homem de ferramentas, né? Ele falava mais línguas, e não línguas, orar em línguas. Ele falava línguas, conseguia falar com mais povos que os outros apóstolos, né? Que os outros discípulos. Então, automaticamente, ele também alcançou mais pessoas. Então, como Jesus me trouxe na minha oração, que nós possamos saber quais são as ferramentas que Ele está nos pedindo para esse tempo. Será que é aprender novas línguas? Será que
é nos capacitar em áreas que a gente não imaginaria que fossem viáveis para nós ou que fizesse sentido para nossa mente, porque mesmo assim ele ainda está nos dizendo, não importa tudo que tu tenha, tu ainda assim não vai alcançar todas as pessoas, tu ainda assim não vai fazer a obra completa, porque a obra completa ela necessita de um corpo completo. E quando o corpo estiver completo é quando cada uma de nós estivermos fazendo a nossa parte. Quando a Vanessa, quando a Rafa, a Marinesa, a Júlia, a Maria Cristina, todas nós estivermos falando com os povos que Deus nos entregou. Porque Jesus tem um povo para cada um de nós. Um povo para que cada personalidade que foi feita de forma única e preciosa possa atingir as almas que falam a mesma língua. Mas como que a gente vai compreender que língua que a gente deve falar com as pessoas se a gente às vezes não compreende nem a língua que a gente deve falar com a gente mesmo? Se nem a gente, às vezes, compreende que língua a gente fala. Se hoje eu penso de uma forma, mas não consigo me comunicar dessa forma. Se hoje eu tenho uma opinião, mas eu não tenho coragem de expressar ela, eu não tenho coragem de usar as ferramentas que Deus já me deu para expressar o que eu acredito, porque eu ainda tenho receio de como as pessoas vão pensar. Mas, cada vez mais, eu compreendo que é exatamente isso que Jesus quer de nós. Que a gente não se preocupe com quem a gente vai atingir. A gente só se preocupe em ser obedientes. Em realmente fazer o que ele deseja que a gente faça. Porque quem atinge não é nós. Não é a minha voz, não é a voz de vocês. Nós não somos capazes de nada. E eu compreendo que quanto mais a gente quer dar conta das coisas, menos dependente de Deus nós estamos. Porque toda vez que eu quero dar conta de algo, é porque eu não confio que ele já cuidou de tudo. Então, que nós possamos realmente acreditar, confiar e descansar. Que se ele disse aqui que nós precisamos de 5 palavras para atingir pessoas, por que a gente vai complicar as coisas? Se a gente precisa ser como criança para não temer o mal, e que a gente precisa pensar e se comportar como adulto para encarar a realidade, isso para mim assim gritou aos meus olhos, porque confesso para vocês que eu li muitas vezes desde ontem de noite, porque a revelação ela tem que bater várias vezes, né? Para mim funciona assim, para ela poder sair, fluir, porque senão são só palavras. E só palavras é um texto que para mim era difícil. Como que eu vou fluir nesse texto que eu já começa com uma frase que eu não vivi ainda? Então, tudo isso para mim foi muito precioso, porque o que mais Deus me trouxe foi isso, sobre a simplicidade das palavras, sobre nós sabermos que quando a gente vai falar com outra pessoa, quanto mais eu me tirar a roupa de sabedoria, me tirar a roupa de crentez, me tirar a roupa de todas as coisas que eu já sei, aquele papo chato, né, de que, não, tal coisa, não, eu sei. Não, versículo, não, eu sei. Quem é que gosta disso? Porque se uma pessoa, ela tá conhecendo a palavra, se ela tá se permitindo aprender, quanto mais eu apontar para ela os erros e julgar ela, menos ela vai se sentir confortável para me ouvir. Então, tem uma frase, né, que ela é bem clichê, que ao tocar a vida de outro ser humano, a gente seja só apenas outro ser humano. Que a gente possa se lembrar todos os dias da onde Jesus nos tirou. Todos os dias quem eu era ontem, quem eu era minutos atrás. E que graças a ele, não por mim, não por capacidade minha, ele vem me transformando todos os dias. Aonde todas as coisas que eu pensava que eu era, eu não sou mais. Porque eu descubro todos os dias quem eu sou nele. Então que a gente possa ser sensíveis como criança para receber todos os dias uma porção nova de quem nós somos nele. Para que cada dia que alguém se levantar, que cada dia que algo acontecer, a gente possa voltar para o centro da vontade dele e saber, não, Deus, eu não tô mais lá, eu não sou mais essa pessoa, daqui para frente eu só escolho avançar, eu não escolho mais voltar, porque eu prefiro acreditar e ser obediente a ti do que ficar no lugar de medo, porque o medo a gente já conhece, a gente já teve lá. E então a gente escolhe avançar.
E o que Deus me trouxe seria isso, mulheres. Então agora eu quero que a gente possa orar para a gente encerrar o nosso tempo, para que a gente fique nas nossas 5 palavras compreensíveis. Então peço que todas vocês que possam fechar os olhos, que a gente feche os olhos para a gente orar agora. E encerrar esse tempo de forma perfeita, grandiosa, como o nosso Pai é. Pai, muito obrigada, Jesus, por todos os dias o Senhor me acordar as minhas irmãs com sabedoria, com compreensão, com discernimento, com novas porções, Pai, do que Tu tem ensinado para nós, Pai. Obrigada, Jesus, por me ensinar todos os dias, Pai, a retirar os meus entendimentos. Pai, que a gente possa todos os dias, Senhor, ser pessoas vazias do nosso ego, vazia da nossa arrogância, vazia do nosso orgulho. Que o eu sei, Paizinho, seja cortado do nosso vocabulário, Pai, para que a gente possa aprender a Tua linguagem simples, humana, mansa, humilde, Pai. Para que a nossa voz, Pai, de todas as mulheres que estão aqui, de todas as mulheres que vão assistir, Pai, para que a nossa voz alcance as almas que o Senhor separou para nós, Pai, porque todas nós aqui temos almas ansiosas esperando pela nossa voz, Pai. Que nós não nos acovardemos, Pai, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante de quanto que a gente quer se poupar diante das coisas, Paizinho. Que nós possamos realmente, Pai, ser mais tementes a não cumprir a Tua obra, que nós possamos ser mais tementes em perder almas, Pai, do que realmente perder a nós mesmos, do que realmente sentir falta das coisas que a gente fazia antes, sentir falta de quem éramos antes. Pai, nós te pedimos, Senhor, traz para nós de uma forma poderosa, Pai, a nossa identidade, que a gente se apodere dela agora de forma grandiosa, em nome de Jesus, Senhor. Que a gente possa saber com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor, quem nós somos em Ti. Todos os dias a nossa identidade seja frutificada, seja revelada por Ti, Pai. Para que a gente não se amedronte, Pai, para que a gente não tema, Senhor, qualquer ação de inimigo, de carne, de potestade, Pai, de qualquer coisa que possa acontecer, Senhor, contra a nossa vida, Senhor, porque maior é o que está em nós, Senhor, do que quem está no mundo, Paizinho. Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez hoje, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, por todas as vidas que essa mensagem vai alcançar, Pai. Porque só Tu sabes, Jesus, a capacidade da Tua voz, Pai. Porque só Tu compreende, Senhor, o alcance que Tu deseja com cada movimento, com cada passo que nós damos, Pai. Mas que acima de tudo, Senhor, a gente não esqueça que o passo mais importante é da obediência. Que o Senhor não espera que a gente alcance multidões, mas que a nossa obediência vai fazer com que isso aconteça. Porque o Senhor prefere filhas obedientes do que filhas que querem números, do que filhas que querem lugares, do que filhas que querem posições, Pai. Senhor, tudo que o Senhor precisa é de um coração humilde, um coração realmente voltado a Ti, Pai. Que nós sejamos filhas, Paizinho, dispostas, disponíveis, corajosas, fortificadas em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tempo. Muito obrigada pela vida de todas as minhas irmãs que estão aqui, Senhor, porque só é possível porque todas elas estão aqui. Só é possível porque cada uma contribuiu para que essa mensagem fosse dessa forma como Tu escolheu que fosse, Pai. Porque é a vida de cada mulher que entra, cada sorriso que a gente recebe, cada olhar que a gente vê, Senhor, é que o Senhor fala através de nós para que essa mensagem chegue mais longe, Paizinho. Nós te rendemos graça, nós te adoramos, nós te amamos, Pai. E nós te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigada, mulheres, por esse tempo. Que nós possamos ter uma tarde excelente de terça-feira. Que nós possamos sentir e continuar sentindo a presença do nosso Pai. Amo a vida de vocês e até amanhã. Beijo. Beijo. Com Deus. Eu também.